Amém, boa noite. Muito obrigada, uma bênção, viu? Estão de parabéns, né? É muito gostoso ver o crescimento de vocês, gente. A gente só estava ouvindo falar, né? Agora a gente está vendo, né? De verdade, né? Mas é um prazer para mim estar nesse lugar, né? Nessa igreja tão abençoada, né? Com vocês, amados. Né? E eu espero corresponder com a expectativa de vocês, amém? Vocês estão com o coração aberto? Amém. Então, você que marca a palavra, deixa eu só perguntar, tem algum visitante? Alguém que nunca veio na igreja? Temos visitantes? Não? Ninguém? Amém. Então, você que marca, né, o título da ministração é Somos Mordomos de Deus. Amém? E Jesus, ele sempre, quando ele ia ensinar os discípulos, né, ele sempre falava por parábolas, né? E o que são parábolas, né? São histórias terrenas, né, do cotidiano ali do povo, para que eles entendessem o reino de Deus. Ou seja, são histórias terrenas, mas com sentido celeste. Né, Jesus tentava explicar para eles da melhor forma que eles pudessem entender. A intenção de Jesus era transmitir a verdade de uma maneira que ficasse mais interessante para eles. Né? E eram palavras profundas, contadas de uma maneira simples. Né? Porque o Senhor Jesus sempre foi simples, mas as palavras deles eram profundas, né? Ela enchia o coração das pessoas. E nós vamos falar sobre uma parábola hoje, a parábola dos talentos, né? E Jesus aqui nesta parábola, ele está falando assim com muitos detalhes da sua segunda vinda, né? Que é o que nós cantamos aqui hoje, gente, né? Que a gente aguarda essa volta. Ele prometeu, né? E irá cumprir, né? E ele vai falando dos sinais, de como isso aconteceria e como deveríamos estar, ou como Ele, o Senhor, quer nos encontrar. Né? E hoje a gente vai compartilhar desse sermão profético do Senhor Jesus, que está lá em Mateus 25, do 14 ao 30. Então, mesmo quando a gente for em outros lugares, né, outros endereços, você deixa marcadinho aí na sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia de papel, né? Você deixa marcadinho que a gente vai estar sempre voltando em Mateus 25. Diz assim, ó, no 14. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Aí o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado.
e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então eu queria orar com vocês. E eu me esqueci que está transmitindo também, né, gente? Sejam bem-vindos vocês também da transmissão, né, que estão compartilhando conosco desse culto abençoado, amém? Vamos orar? Senhor Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, ó Deus. Usa-me, Pai, mesmo como um vaso nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos ser tremendamente ministrados por Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então, assim, gente, o que é ser um mordomo? O mordomo é ser administrador de algo que não é nosso, mas que o próprio dono deixa nas nossas mãos. O dono confia a nós algo, né? E a prioridade do mordomo é ser fiel, é ser confiável. Uma lição que a gente tem que aprender é que a gente não tem o direito de mudar as ordens, né, do mestre, quando a gente é um mordomo. Amém? E nessa parábola, o Senhor da parábola, aquele que saiu de viagem, ele figura o próprio Deus. E esses servos figuram a nós, as nossas vidas. E aqui o talento era algo muito valioso. Que ele era geralmente assim, de 30 a 33 quilos de ouro ou prata. Há um estudioso, John R. Donovan, relata que um único talento era equivalente ao salário de 15 anos de um trabalhador comum. Ou seja, aqueles talentos eram muito valiosos, que foi deixado ali para os servos. Mas aqui, para a nossa realidade, seria o que o Senhor nos deu nesta terra para a gente cuidar. Algo assim de muito valor. E eu vou dar alguns exemplos. Já me deu calor. Então, vou dar alguns exemplos de uns talentos que seriam para nós hoje, A família, o esposo, para quem tem esposo, a esposa para quem tem esposa, os filhos, os pais, a saúde, casa, emprego, estudos, amigos, carros, bem materiais, dinheiro, ministério. São talentos que o Senhor pode ter dado a cada um de nós. É algo de muito valor. Agora, você percebeu que eu não falei assim, nossa família, minha família, meu esposo. Porque quando eu estava estudando essa palavra, gente, eu descobri algo tremendo. Que no hebraico não existe o verbo ter. Sabia disso, Valdir? Não existe o verbo ter. Por exemplo, a gente fala assim, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho um filho. Olha como se diz no hebraico. Existe para mim uma família, existe para mim uma casa, existe para mim um filho, existe para mim uma igreja. Amém, gente? E por quê? Olha, é muito tremendo mesmo, porque na verdade tudo o que a gente tem não nos pertence. Não pense você que você tem algo, nem a tua vida é tua, a gente dá sempre exemplo assim, quando a criança, nasce, chega a uns 2 meses, vem apresentar ao Senhor, O que está fazendo? Aquilo ela está simbolizando assim, está devolvendo para o Senhor, É do Senhor a criança. É algo tremendo isso, gente? Deus criou todas as coisas, Ele é dono de tudo o que existe. Durante o período de nossas vidas, assim, Ele coloca aos nossos cuidados alguns talentos. Você já deve estar pensando nos talentos que Deus colocou nas tuas mãos, Você já se perguntou assim, de quem que é essa terra? Você já ficou pensando, olhando na grandeza desse mundo? Hoje eu estava olhando as nuvens e eu pensando assim, como será que essas nuvens param no céu, Uma coisa tão... Gente, a gente está tão acostumada, mas se você começar a olhar as coisas e perguntar como que fica, No Salmo 24, 1 e o 2 diz assim, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. É um salmo de Davi, mas ele fala do Senhor é a terra e tudo o que nela vive. Gente,
Ele que fez todas as coisas. E até quem não acredita nele e não quer saber de Deus também, essa pessoa pertence a Ele. Ele faz de qualquer um o que Ele quiser, né? Porque nós somos dele. Amém? Você já se perguntou também de quem que é todo o ouro e toda a prata que há nesse mundo nosso, né? Em Ageu 2:8 diz assim, ó: tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. Gente, quantas vidas a gente tem visto assim se matando por causa de dinheiro, né? Por causa de herança, por causa de coisas terrenas. Gente, quando a gente sair desse mundo, a gente morrer, a gente não vai levar nada. Sabe o que é nada? Nem pode até colocar algum ouro ali no caixão, mas o que vai adiantar? Vai usar? Não vai usar, gente. A gente não vai usar nada disso que está aqui, do material aqui. E muitas vezes a gente assim se vangloria, né? Porque eu consegui, né? A minha casa com o suor do meu trabalho. Amém, glória a Deus, né? Deus te abençoou para que você possa ter conseguido essa casa. Mas foi Ele que te deu a capacidade para isso. Ó, vamos ver lá em Deuteronômio 8, 17 e 18, diz assim, ó: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Gente, é Ele que nos capacita. Então tudo vem dEle, é por Ele e é para Ele. Amém? Quando a gente entender isso, assim, quando essa for uma palavra rema no nosso coração, algo real, quando a gente, não, eu entendo isso. Eu estou aqui com um propósito neste mundo, o Senhor vai me usar com um propósito, é para isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui por outra coisa. E todos nós temos um objetivo, né? Deus deu a cada um de nós talentos, porque Ele quer usar a cada um de nós da maneira que Ele quiser usar cada um de nós. Amém? Então vamos à parábola, vamos voltar à parábola, no 14, Mateus, né, 25, 14. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Preste bem atenção. Em seguida ele partiu de viagem. Quando a gente começa, né, já essa parábola, ele fala e também, mas e também o quê, né? Por que Jesus começa a parábola assim? Porque ele havia acabado de contar sobre o sinal do fim dos tempos, falando que a hora, lá em Mateus 24, se você for ler, né, ele está falando sobre o fim, os sinais ali do fim dos tempos. Ele fala também que a hora e o dia são desconhecidos. Ele também começa a falar em Mateus 25, logo no comecinho da parábola das 10 virgens, né, figurando também como seria a sua volta. Daí ele continua com essa parábola dando outro exemplo da sua volta. Por isso que ele fala, e também, né, será como um homem, né? E quando Jesus fala que aquele senhor dá 5 talentos para um, 2 para o outro, e para o outro 1, ele não está fazendo acepção de pessoas, né? Ele não estava assim, medindo o valor de uma pessoa mais do que a outra, né? Ele não estava pensando que uma pessoa era mais importante que a outra, né? Por que ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro? Ele não estava medindo o valor. Todos nós somos valiosos para o Senhor, todos. Mas ele estava sendo sensível à sua capacidade, à capacidade de cada um ali. Que é muito importante entender que Deus chamou a cada um de nós com nossas habilidades que Ele mesmo nos deu. E aqui nós temos muito talentos e habilidades, não temos, gente? Amém? Com certeza nós temos lojistas, né? Pode ser que tem um caminhoneiro aqui? O Christian, né? Mas tem mais algum aqui, caminhoneiro? Tem técnicos, né? Empresários,
chefes de cozinha, enfermeiras. Tem alguma enfermeira aqui? Enfermeiro? Não tem? Pedreiro, carpinteiro, pedreiro ali, mecânico. Quem que é mecânica aqui? Ninguém. Costureira. Músicos. Né? Advogados, professores, pregadora, a professora ali, adoradoras, né? Secretárias, pessoas que trabalham na área da saúde, esposa. Quem que é esposa aqui? Esposo, né? Pais. Quem tem filhos aqui, né? Quem que é mãe aqui? Quem que é filho e filha? Todo mundo, né, gente? Todo mundo nasceu de alguém. Donas de casa, né? Quem que é dona de casa aqui? Amém, né? Gente, e Deus nos confiou a cada um de nós esses valores, esses tesouros e muito mais, né, gente? Eu não falei tudo ainda, né? E muitos acham que não tem habilidade para nada, que não vão conseguir, né? Falam assim, tudo que eu tento fazer dá errado. Você já ouviu alguém falar isso? Já, né? Eu vou falar uma coisa para você. Se tiver alguém que já falou isso aqui, vou falar, pare de falar isso. Não fale mais isso e tome uma posição em Deus. Porque o Senhor deu a cada um de nós de acordo com a nossa capacidade e habilidade. Ele deu, Ele já deu. E todos nós somos capazes, né? Através dele. E muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos. Né? Quantas vezes eu não acreditei em mim mesmo. E eu sei que você talvez não tenha acreditado em você. E você que está pensando hoje, comigo não tem jeito mesmo, né? Ele acredita sim, tá? Você que pensou isso agora, tá? Os talentos, eles são distribuídos em quantidades variadas, também porque somos diferentes uns dos outros. O corpo de Cristo é formado de muitos membros com diversas funções. E cada membro exerce sua função de acordo com a sua capacidade e para o bem de todo o corpo. Ou seja, todos nós somos importantes. Cada um recebeu o quanto podia receber. Cada um recebeu na medida da sua capacidade. Deus nunca vai nos cobrar além do que Ele nos deu. Ele nunca vai cobrar aquilo que Ele não vai dar uma coisa que a gente não vai conseguir fazer. Mas o que Ele nos deu, Ele vai cobrar sim, gente. Olha, em Lucas 12, 48b diz assim, a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, gente, se Deus pediu, se Deus falou, a gente tem que fazer, tá bom? Vamos voltar para a parábola lá, no versículo 16. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente. Olha só. Aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Ou seja, a gente tem que trabalhar, a gente tem que produzir, multiplicar aquilo que Deus nos deu, nos confiou, nos deu nas mãos, nos deixou aqui nessa terra para a gente cuidar. A gente tem que multiplicar isso. E Ele mesmo que opera em nós, Ele mesmo que nos abençoa, quando a gente cuida com zelo aquilo que nos foi confiado. Ele mesmo vai nos capacitar. Então não tem por que a gente ficar com medo, tá bom? Então eu vou fazer umas perguntas para vocês assim. Perguntas essas que eu já fiz para mim mesma, já fui ministrada, tá bom, gente? Então eu quero que você pense bem, porque são valores, são talentos que Deus nos deu. Então como que você tem cuidado da sua família? Que é um valor, é um tesouro que o próprio Deus confiou a você. Você tem cuidado com zelo? Você tem feito as coisas com amor? Tudo que você vai fazer, a mulher lá quando está fazendo comida, você está fazendo com amor? O homem quando chega, ele chega com amor. Quando chega do trabalho, está trabalhando com amor. Como você, esposo, tem tratado a sua esposa? Com amor?
tem sido fiel a essa esposa? Como você, esposa, tem tratado o seu marido? Você tem sido fiel a ele? Tem respeitado esse marido? Nossa, a gente está escutando até o barulho, né? Não sei do que é isso aí. Vocês têm zelado um pelo outro? Assim, tem cuidado um pelo outro, assim, porque, gente, olha para o seu esposo, a sua esposa agora, quem é casado, que está com a esposa. Esse é o tesouro, é o bem, é o valor que o Senhor te deu. Você tem cuidado, zelado por essa vida? São bens preciosos que Deus confiou a vocês. E os filhos, gente? Como que vocês têm ensinado os seus filhos, né? São os bens ali, os tesouros de vocês. Vocês estão ensinando valores, princípios da palavra de Deus para eles? Ou você está deixando assim eles à mercê lá dos YouTubers, desse pessoal que ensina um monte de besteira, de nada a ver, sabe, gente? E até coisas por trás. Porque muitas vezes é bem mais fácil deixar um celular, né, com uma criança e ela pode abrir o mundo ali naquele celular. O mundo, realmente, o mundo está ali, né, no celular, do que ensinar. Você tem sido zeloso com teu filho, com a tua filha? Isso é muito sério, né? Deus deu esse bem precioso para você. É um tesouro que Deus nos deu para cuidarmos aqui. Você é empregado, como tem agido na empresa em que trabalha, ou no lugar onde você trabalha, né? Talvez não seja uma empresa. Você tem dado um bom testemunho, né? Como as pessoas estão te vendo? Elas podem confiar em você? Você é trabalhador ali? Seu patrão pode confiar em você? Se você tivesse um empregado como você confiaria em você? Você confiaria em você? Você gostaria de ter um empregado como você? Pense bem, fale sério dentro do teu coração. Eu sou um bom testemunho, né? Eu tenho dado um bom testemunho, né? Você é digno de confiança? Você, patrão, como você tem tratado aqueles que trabalham para você? Eles são bens, talentos que o Senhor colocou diante, ali nas tuas mãos. Você tem agido corretamente com esse empregado? Tem pago direitinho o salário deles? Se não está dando para pagar por causa de tudo isso que está acontecendo, tem conversado com eles? Tem tratado esse empregado com respeito? Vocês também, filhos e filhas aqui, agora os adolescentes, as crianças, né? Como vocês têm tratado os seus pais? Têm amado os seus pais? Honrado os seus pais? Respeitado os seus pais? Você é um filho e uma filha em que se pode confiar? Você gostaria de ter um filho e uma filha igual a você? Você, filho e filha. Né? Enfim, como que a gente está lidando com esses talentos, com os valores que a gente tem recebido de Deus? É algo assim para a gente pensar, assim, como que eu estou agindo, gente, porque a gente é mordomo daquilo que Deus deixou, e para cada um Deus deixou algo, e não só uma coisa, várias, né? Vamos voltar para a parábola no versículo 18, que diz assim, ó: mais o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Este que recebeu um talento, ele foi preguiçoso, ele foi negligente, ele não tratou aquele valor como se fosse dele. Ele tratou assim com desdém, ele falou assim, isso aqui não é meu, eu vou guardar. Ele não foi um bom mordomo, ele não fez a parte que cabia a ele. Porque assim, muitos esperam muito de Deus, né? Mas Deus já nos deu os talentos, Deus já fez a parte dele, cabe a nós fazermos a nossa parte. Ele já nos deu os valores.
Cabe nós a cuidar com zelo aquilo que Deus nos deu, trabalharmos, produzirmos, multiplicar, frutificar aquilo que Deus nos deu. Amém, gente? A maneira como você lida com coisas pequenas. Porque você lembra que ele falou assim, foste fiel no pouco. Né? Quando a gente lida com coisas pequenas, se eu lido de uma maneira boa, sabe, vai determinar a maneira que a gente vai lidar com as coisas grandes. Não é verdade? Como que a gente quer seja grande, né? Se a gente quer riquezas espirituais, a gente tem que ser fiel, assim, com as riquezas naturais também. Nós somos seres espirituais, mas a gente está vivendo aqui nesta terra. Então, aquilo que Deus nos deixou para cuidar, nós temos que cuidar com zelo, né? Para que as espirituais a gente venha prosperar em todas as áreas das nossas vidas. E muitas vezes, as pessoas querem já começar grande, não é, gente? Não quer passar o processo de chegar lá naquele lugar, né? E você já viu, e muitas vezes vai dar cabeçada mesmo, se não começar da maneira certa. Quantas vezes, assim, eu dei um exemplo lá na igreja, assim, você já viu a pessoa que o pai construiu uma riqueza, né, uma empresa, por exemplo, né? E ele trabalhou, é um homem próspero. Aí ele morre e deixa para os filhos. E os filhos, de repente, acabam assim, com aquilo lá muito rápido, sabe? Porque não sabe cuidar, não soube ser mordomo, porque já começou gigante. Então ele não consegue, ele não sabe fazer. Então a gente tem que começar das pequenas coisas. Nós temos que valorizar as pequenas coisas que o Senhor nos dá, para que a gente pense em grandes coisas, né? E Deus quer usar a todos, aonde a gente estiver. Não pense assim que para a gente ser mordomo de Deus, muitas pessoas pensam assim, tem que ser pastor, né, para ser mordomo de Deus. Não, tudo que a gente tem é o Senhor, é sobre o cuidado que o Senhor, a gente está cuidando para o Senhor, né? Porque nem o marido, a esposa, você está cuidando para o Senhor. São valores que todos nós temos que cuidar. Não é só ser pastor ou pastora para ter isso, não. Né? Ele quer, e também aonde você estiver, por exemplo, você está no emprego, você não gosta daquele emprego que você está, meu Deus, por que eu estou nesse lugar? Eu falo para você, Deus te colocou lá com propósito. Então mesmo que você não esteja gostando, você fala, não, tá, eu não gosto de estar nesse lugar, mas Deus tem algo para você naquele lugar. Enquanto você não cuidar daquilo que Deus te deu, sabe? Do pouco ali que Deus te deu, ou que não é o melhor que você acha para a tua vida, mas Deus te colocou lá, você vai fazer o teu melhor ali, naquele lugar, e você vai ver como Deus vai te honrar, e você vai sair daquele lugar para um lugar muito melhor, mas se você for fiel no pouco, amém? O nosso trabalho aqui, gente, nessa terra, né, é plantar, regar, mas o crescimento sempre vem do Senhor. Sempre o Senhor que tem esse trabalho de dar o crescimento. Queria ler com vocês na primeira carta aos Coríntios 3, 6 e 7, diz assim, Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa, mas unicamente vem de Deus que efetua o crescimento. Amém, gente? Ele, é tudo por Ele. Então vamos continuar na parábola, né? No 19, vamos continuar. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Aí ele respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse,
o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bom, servo. Não, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Vocês repararam assim que a recompensa de quem recebeu 5 talentos e quem recebeu 2 talentos foi a mesma? Foi o mesmo galardão? Foi a mesma recompensa, a mesma fala do Senhor para aquele que multiplicou lá o dos 5, foi para aquele que multiplicou o de 4. E porque não é a quantidade, gente. É o que a gente faz com aquilo que Deus nos deu. Com o que Deus nos deu. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas esse recebeu mais. Mas a gente que tem essa cabeça, assim, de enxergar as coisas. Para um Deus dá mais, para outro... Não. É com o que a gente faz, com aquilo que Deus nos deu. E aqui, gente, ó, a pessoa que recebeu 2 talentos também respondeu ao mestre: Senhor, eu multipliquei meus talentos, agora eu tenho 4 talentos para devolver ao invés de 2. Então Deus, ele não cobrou daquele que tinha recebido 2, ele não cobrou 5 daquele, e Deus não ia cobrar daquele que recebeu 1 talento, ele ia cobrar mais 5 ou 10. Se eu recebi 1 talento, um valor, um tesouro ali, no mínimo eu tenho que multiplicar aquilo que eu recebi. Amém? Deixar um legado, gente. Você já pensou quando você partir daqui? Como que as pessoas vão lembrar de você? Vão falar, já foi tarde, né? Ou se não, vão sentir saudades e vão falar, nossa, quantos ensinamentos eu tive com aquela pessoa. Nossos talentos, nossos valores são distribuídos para serem cultivados, multiplicados por nós. Cada um de nós, né, tem que multiplicar de acordo com aquilo que a gente recebe. Vamos voltar para a parábola no versículo 24. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O que aquele servo estava querendo dizer com isso? Assim, ele não se esforçou, ele não trabalhou, ele não foi zeloso, ele foi negligente, porque ele sabia que o seu Senhor arrumaria quem fizesse. Assim é com a gente também, gente. O entendimento dele, de que o seu Senhor colheria aonde não plantou, era totalmente distorcido. Ou seja, independente dele trabalhar com o talento que o seu Senhor havia lhe dado, haveria uma colheita. Ele tinha certeza disso. Se eu não fizer nada, meu Senhor vai colher do mesmo jeito. Então, por que semear? Ao invés disso, ele deveria pensar, né? O meu Senhor é severo e vai querer colher das sementes que me deu para plantar, ou seja, os meus talentos. Gente, Deus é um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que, sabe, nos levanta, nos renova. Mas a Bíblia fala também que Ele é um Deus severo. Sabe, nós temos que ter isso em mente. Um dia Ele vai voltar. E o que a gente vai mostrar para Ele? O que a gente vai mostrar? O que a gente vai ter nas mãos para mostrar para o Senhor? Amém, gente? Então, muitos esperam assim que os outros façam para eles e por eles. Eles sabem que se não fizerem, alguém vai fazer a parte dele. Por exemplo, se eu não evangelizar tal pessoa que eu sei que está precisando, né? A gente vê que a pessoa está sedenta de Deus. Se eu não for lá, com certeza Deus vai levantar outra pessoa. E Deus vai levantar? Vai levantar. Com certeza Deus vai levantar um servo dele para falar do amor dele para aquela pessoa. Você pode pensar assim, eu não quero discipular tal pessoa. Aquela pessoa é tão problemática, dá tanto trabalho. Não aguento mais aquela pessoa. Gente, outro vai fazer aquilo? Vai. Outro vai cuidar daquela vida? Vai. Se eu não fizer a minha parte, com certeza Deus vai levantar
pessoas. Né? Se eu for negligente com aquilo que Deus tem me dado, com certeza Deus vai levantar pessoas no meu lugar para fazer o que eu devia fazer. Bem mais fácil, muitas vezes, é pedir para orar, né, do que a gente mesmo orar. Eu não estou falando isso, a gente tem que pedir oração, tá, gente? Né? Mas não só pedir oração, mas orar também fazia parte, né? Todos nós temos que fazer isso. Todos nós temos que buscar o Senhor, todos nós temos que orar. Não só pedir, não. Nós temos que nos levantar e fazer a nossa parte. Mas aqui a gente vê outra realidade, né? Vai chegar um dia em que toda justificativa, todo porquê, né, toda desculpa, porque você viu, ele já veio com desculpa, aquele servo que recebeu um talento. Ele já começou com desculpas, né, para aquele senhor. Toda justificativa, porquê e desculpas nossas, para não ter feito aquilo que Deus esperava que a gente fizesse, não vai ter validade nenhuma. Vai chegar uma hora, gente, que vai chegar esse dia que a gente estará frente a frente com o Rei dos Reis, né, com esse Senhor, e o que a gente vai apresentar para Ele? Esse mesmo Senhor que é amor, que eu já falei, Ele é refúgio, mas Ele é um Deus de justiça que não vai contra a sua palavra. E sabe, meus queridos, assim, para falar a verdade, eu não gosto muito de ministrar assim, cobrando, falando, né, sobre esse nosso Deus como um Deus pouco consumidor, né? Mas Deus me mostrou. Esses dias eu estava na minha casa, né, e orando, e Ele falando comigo que o povo dele não estava levando a sério. Ele está dando sinais da sua volta. Isso que a gente está vivendo hoje é um dos sinais de que o tempo se aproxima, de que Jesus está voltando, né, gente? E a gente não está acordando. E a gente precisa acordar. Ninguém gosta de ser cobrado, né? Mas a gente precisa saber que tudo aquilo que a gente está fazendo aqui nessa terra, nós teremos consequências eternas. Na eternidade, gente. E a gente pode até recusar, né, a disciplina, que é as exortações aqui, mas um dia a gente vai estar diante dele, né, prestando contas destas mesmas coisas que a gente está falando hoje. Será que a gente tem cuidado daquilo que ele nos deu para a gente ser mordomo? Nós temos valores, bens, tesouros nas nossas mãos. E como a gente está cuidando? Isso não é brincadeira, né? Não é um filme, não é uma história, é real. Quer a gente acredite ou não, Jesus está voltando. Ele vai voltar. Amém? No 26, vamos voltar. Ó. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Então, o que iremos mostrar para o Senhor, né? Quais os frutos que nós iremos devolver daquilo que Ele confiou a nós. Então, vamos acordar mesmo como igreja do Senhor, gente. Nos arrepender como igreja pela nossa negligência, muitas vezes, de não querer, assim, ajudar as pessoas e, assim, estar cansado. Gente, todo mundo aqui dá trabalho. É ou não é? Onde tem gente, não tem trabalho, gente? Você acha que todo mundo aqui com certeza deu trabalho para alguém? Não é? E por que a gente acha que quando vem alguém e dá trabalho mesmo? Vai dar trabalho, mas vai valer a pena, que vai ser, sabe, mais uma, né, uma pedrinha na nossa coroa, ali no nosso galardão. Mas eu sei que a gente precisa se arrepender. Quais desculpas, né, nós estamos dando agora para não fazer aquilo que a gente tem que fazer? Muitas desculpas, até mesmo essa pandemia pode ser uma desculpa. Eu não vou fazer porque, né? Mas para que hoje a gente tem um celular, né, que a gente pode mandar uma mensagem, pode falar: você está precisando de alguma coisa, né? Olha, eu estou orando por você, eu sei que você está, sabe, gente? Algo tão simples para mostrar que a gente está preocupado, que a gente se importa.
Nós precisamos fazer isso. E eu estava conversando com a Melissa esses dias atrás, falando do avivamento, né? E todo mundo quer avivamento, né? Quem quer avivamento do Senhor? Todo mundo quer. Mas enquanto não tiver arrependimento, né, a gente não vai ter um avivamento. Quando a gente não se arrepender, porque muitas vezes a gente está vivendo uma igreja e não está assim amando como uma igreja deve amar. Nós precisamos amar, nos arrepender, sabe? Falar assim, Senhor, olha, nós estamos neste lugar, nós precisamos ser usados. Como que eu posso ser usado nessa cidade? O Senhor quer te usar. Aonde você colocar a planta dos pés, ali no seu trabalho, muitas vezes nesse trabalho que você não gosta, ou ali na escola que você talvez não queira ir, mas você precisa ir, né? Não, aonde você estiver, gente. Nós iremos experimentar o melhor do Senhor, aonde Ele nos colocou. E se a gente não fizer isso, gente, a gente não se arrepender, a gente não irá experimentar o melhor do Senhor na eternidade e nem nesta terra. Muitas vezes as pessoas acham assim que só ouvir pregações e canções o dia inteiro vai nos levar para o céu. Não vai. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente tem que fazer a nossa parte. Deus já entregou para nós, né? A gente tem que orar, a gente tem que buscar, a gente tem que pregar até mesmo sem palavras, a gente tem que falar, aconselhar. Gente, a gente tem que ser instrumento de Deus. Quem que Deus vai usar para nos abençoar? É eu e você que Ele vai usar. Ele vai descer, um dia Ele vai descer para nos buscar. Mas enquanto Ele quer nos usar. Eu e você, nós somos instrumentos do Senhor nesta terra. Aqui em Rebouças, você é instrumento do Senhor. Deus não te colocou nessa cidade à toa. Deus te colocou com um propósito. Quando a gente entender isso e se agarrar, eu visto a camisa, sabe? Visto a camisa mesmo do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer me usar nesse lugar? Eu sou mordomo do Senhor. Tudo que o Senhor me mandar, me der, eu vou fazer. Amém, gente? A gente também tem que cuidar dos detalhes, gente. Vou dar exemplos práticos, né? Lá na igreja de Irati, eu dei o exemplo da igreja de Irati. Mas aqui também tem um grande exemplo nisso que eu vou dar. Por exemplo, esse lugar, gente, olha para esse lugar. Não é lindo o lugar onde vocês estão? É o primeiro lugar que vocês estão se reunindo aqui em Rebouças como igreja aqui, não é, Valdir? Né? A gente, lá em Irati, a gente começou lá no sindicato, né? Ah, é verdade. Eu já fui lá. Então, isso, na casa, né? Mas olha o lugar que Deus deu para nós, né? Vamos incluir aqui, né? Não é lindo? Então, isso aqui a gente tem que zelar. Porque assim, isso aqui não é de ninguém. Não é do pastor. É seu, Valdir, isso aqui? Não é. Você tem alguma coisa aqui? Gente, lá na igreja de Irati também. Tudo que tem lá não é do Ney, não é meu. Se um dia a gente for embora de lá, vai continuar lá, porque é do Senhor. Aqui é tudo do Senhor. Amém? Você tem zelado por isso? Vou dar alguns exemplos. Você vai chupar uma bala. Aí você joga lá no chão, no cantinho. Ou se não, gruda o chiclete lá na cadeira. Gente, isso não é zelo. Né? A gente tem que zelar com aquilo que Deus nos deu. Porque você pode pensar, alguém vai limpar isso aqui. Então, vou jogar aqui mesmo, né? Ou deixar o copinho de água em qualquer lugar. Porque sabe que alguém vai pegar. E vai pegar mesmo. Se você não pegar, a pessoa que vai limpar aqui vai pegar. Mas a gente tem que zelar nos mínimos detalhes, no pouco, para que Deus possa confiar o muito para a gente. Vocês estão entendendo? A gente tem que amar os lugares. Não que a gente vai idolatrar o lugar, não é isso. Mas é cuidar daquilo que Deus nos deu aqui nessa terra. Porque não é nosso, gente. Tire a visão de que é do pastor. É de toda a comunidade. Amém? Então vamos lá, voltar para a parábola. 28. Tirem o talento dele,
e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, por que foi entregue aquele talento que não foi multiplicado para o que tinha mais? Você já pensou nisso? Talvez se fosse a gente falasse, coitadinho, né? Ele deixa com ele, né? Ele não fez, não multiplicou, né? Não aconteceu nada, mas vamos deixar com ele. Não, Deus não age dessa forma. Deus não faz. Muitas vezes a gente não entende as coisas de Deus porque a gente quer entender com a nossa cabeça e não é assim, né? O Senhor sabia que ele podia contar com aquele. Gente, porque quando ele deu 5 talentos para aquele, o que a Bíblia fala? Que ele saiu imediatamente para multiplicar, para aplicar, para trabalhar, para produzir aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele não ficou lá, ele não escondeu, ele não ficou esperando, não. Ele saiu imediatamente, né? Então o Senhor sabia que ele podia contar com aquele servo. Quando você precisa de algo assim, e você vai pedir para alguém, você vai pedir para alguém que vai fazer de verdade, não é verdade? Às vezes a gente até sobrecarrega algumas pessoas porque a gente sabe, né, que aquela pessoa não vai te enrolar, né, que ela vai fazer de verdade. E é assim, Deus também fez isso, deu para aquele também. E amados, todos nós, sem exceção, tem recebido os talentos do Senhor. Que são valores confiados a nós. Pode vir o pessoal do louvor aqui, para que a gente venha cuidar desses tesouros aqui neste tempo em que a gente vive. Porque a gente vive, é tão rápido esse tempo que a gente passa aqui, né? A gente não sabe até quando a gente vai estar nessa terra. Então vamos fazer valer a pena tudo que o Senhor tem nos confiado. Até o nosso tempo, gente. Se tem feito valer a pena o tempo, que ele seja o primeiro pensamento, né? Você tem assim, cuidados amados, que é os pais, esposos, filhos, bens. Vamos usar tudo para a glória de Deus e vamos pensar nas coisas do alto e parar de olhar para as terrenas. E que quando a gente chegar, gente, diante de Deus Pai, e Ele querer ver as nossas mãos, Ele possa se alegrar conosco e dizer: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Você já imaginou você diante do Deus Todo-Poderoso? Um dia estaremos frente a frente com o Pai. Será que a gente pode clamar? Gente, a gente vive cantando música para a volta de Jesus, né? E se Ele voltar? O que nós vamos mostrar para Ele? Você já pensou nisso? Vamos cuidar com zelo aquilo que Ele tem nos dado? Vamos? Aí a gente vai poder falar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, sem medo dele vir. Porque tem gente que tem medo da volta de Jesus. Mas eu vou falar uma coisa para você. A volta de Jesus está dando sinais da volta dele, não está? Mas e se, por exemplo, eu morrer hoje? A volta de Jesus para mim iria ser hoje. Então eu tenho que estar preparada todo o tempo. Porque eu não sei se eu vou estar aqui quando Ele vir aos céus, né, chegar na segunda vinda, ou se eu vou antes dele vir. Então eu tenho que estar preparada. Eu e você, nós temos que estar preparados. Amém?